Essa é uma situação muito séria, porque não se fala de uma coisa simples, é o impeachment. Impeachment, no primeiro momento, se o Conselho for e aprovar, vai afastar o presidente, vai ter que esperar a marcação de uma nova Assembleia com os associados para que eles votem e definam isso. Enquanto isso, o Augusto teria que se afastar, caso essa votação seja contrária a ele, e o vice assume. Então, no momento em que o Corinthians, no campo, vai muito bem, manteve o ritmo do ano passado, terminou a temporada em alta, afastou aquele fantasma péssimo do rebaixamento, o time teve uma sequência enorme de vitórias e mostrando um futebol de qualidade, reativo, quando perdia conseguia reverter placares, e agora essa confusão. De qualquer forma, gera instabilidade, né, Renata? Porque assim, se for empichado ou não, o fato de, desde o ano passado, o Conselho tentar criar uma votação para derrubar o presidente, de que maneira isso reflete no elenco? O Ramon disse que está todo mundo blindado, mas se cai o presidente, se os conselheiros, em maioria, aprovam hoje que o Augusto Melo deve ser destituído do cargo. Vocês imaginem o Memphis Depay, por exemplo, que ele pensa, caramba, eu cheguei aqui, o presidente caiu. Tá todo esse fervor aí nos bastidores políticos do clube. O Fabinho Soldado, que é um cara do Augusto, como é que ele vai ter tranquilidade para trabalhar? Ok, assume o primeiro vice, que é o Osmar Stabile, mas assim, que é da gestão. Mas gera uma instabilidade política de sustentabilidade do clube. Ok, o sócio pode salvar o Augusto daqui 1 mês, 2 meses, quando o presidente do conselho definir por essa Assembleia Geral que o associado pode ir lá e votar. Queremos o impeachment ou não? O sócio pode salvar o Augusto. Mas até lá, até isso acontecer, gera uma instabilidade. Você não tem um presidente comandando o clube, que é o presidente que definiu esse elenco, que contratou o Fabinho Soldado, que tem os seus pares ali. Então, assim, de qualquer maneira, tendo irregularidades comprovadas, não tem conversa, né? O que estranha é que desde o ano passado, desde o começo desses inquéritos, né, das denúncias que estão apurando, não houve conclusão. Não tendo conclusão, você entende como uma manobra política, né, para gerar todo esse transtorno aí no clube. Se tiver a irregularidade comprovada, não tem o que fazer, né? Tem que sair mesmo, inclusive, pelo estatuto. Agora, até agora, não tem conclusão de inquérito nenhum. E a parte boa é que no campo tudo vem funcionando muito bem. A estreia foi um começo de Série A contra o Bragantino, um jogo que é sempre difícil. O Corinthians vence fora de casa, de virada, vem para essa segunda partida e mostra que a equipe queria o resultado, está 100% no Paulistão. E o que mais chamou a atenção foi o pênalti desperdiçado pelo Romero, que poderia ter dado uma tranquilidade ainda maior em campo para o Corinthians, para o Ramon. Só que o Romero, ele fica naquela dúvida, vai bater ou não, o Yuri se apresenta, e aí o Romero vai lá e desperdiça, já tinha perdido um pênalti contra o Botafogo no ano passado pelo Campeonato Brasileiro, e agora, de novo, ele perde, e o Yuri depois ainda faz uma postagem enigmática, então ficou essa dúvida. Ramon, define logo, é só definir quem é o cobrador oficial do time, independentemente se com titulares, reservas, equipe mista, o importante é definir um batedor. Lá contra o Botafogo, ele disse que o Romero era o batedor. Será que ainda continua sendo o nome principal para bater pênalti, sendo que nem titular absoluto é? Então, contra o Grêmio, na última rodada, teve pênalti, o Yuri bateu e converteu. Mas o Romero não estava em campo naquele momento. Pênalti que foi cometido pelo Jeromel, né? Então, nem lembra disso. Mas, enfim, o Yuri Alberto estando em campo, ele é o artilheiro máximo. Eu não sei se é o Yuri que tem que ser o batedor, mas eu também acho que tem que ter uma definição. Porque o Romero, assim, o recado me pareceu muito claro. Né? O recado me pareceu muito claro para o Romero. O Romero é um último remanescente de jogadores históricos, vencedores e que estavam há muito tempo no clube. A saída do Fagner foi muito simbólica nesse sentido para mim. Porque começaram a sair jogadores, não é que eles faziam mal para o clube, nada disso, mas começa a gerar um tempo de casa ali, em que daqui a pouco os jogadores, essas lideranças, elas vão tendo uma voz mais ativa. E como o Corinthians contratou jogadores que se fecharam muito bem, né? Você nota que o elenco está muito integrado com a comissão técnica e tal. Esses caras foram perdendo um pouco de espaço. O Fagner ficou um pouco isolado, né? Perdeu a titularidade, então daqui a pouco começou a fazer um barulho ali no bastidor, os caras, não, vamos emprestar e tal. E aí o Romero, por que renovaram com o Romero? Porque o Romero é uma das lideranças, ele começou o ano como capitão. É um jogador importante. Quando você pensa em elenco, a temporada é longa, você precisa de alguém identificado com o clube também. Mas ontem, o Yuri, pelo menos, na minha opinião, ele termina o ano em alta. É o grande jogador, a grande reviravolta no futebol brasileiro. Ele foi, em meio do ano, ele era simplesmente destruído por todo mundo, não é? Porque não fazia gols, era meio que até culpado pela situação do Corinthians, que lutava contra o rebaixamento, e termina o ano muito bem. Então, poderia ter sido ele. Agora é aquela história. Mas o que não aconteça de novo, né? O que chama a atenção? O Yuri é muito bonzinho, né?
O Yuri não costuma responder, ele vai para a cobrança e ele fica chateado. Porque o Romero bate o pênalti, ele sai levantando a cabeça, assim, ele não gostou. E a postagem me pareceu muito clara ao Romero. Então, assim, eles têm que resolver, né? Porque o Romero é um jogador importante, útil para o elenco, é uma das lideranças, recém renovou o contrato, está há muito tempo no clube e o Yuri é uma referência. Então, essa postagem pública, ela realmente me surpreendeu, porque não é o perfil do Yuri. Ele ficou incomodado. 11 vitórias seguidas na conta desse Corinthians do Ramon. Mas a gente vai para polêmica agora, Vanderlei Nogueira. A gente vai para polêmica porque houve um pênalti no jogo, o Romero e o Yuri Alberto debateram ali, né, quem ia para cobrança e tal. O Romero ficou com a bola e desperdiçou o pênalti favorável ao Corinthians. Antes da batida, o Yuri apareceu incomodado com a situação e foi consolado por Igor Coronado. Nas redes sociais, os torcedores corintianos ficaram irritados com a atitude de Romero, principalmente pelo Yuri ter sido o cobrador oficial do Corinthians em toda a reta final de temporada, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Também foi lembrado o jogo contra o Botafogo no Engenhão no ano passado. O Corinthians perdia por 1-0, teve pênalti, Romero cobrou no lugar de Rodrigo Garro, o Paraguai perdeu. O paraguaio perdeu o pênalti naquela ocasião e o Corinthians foi derrotado. Então ficou até essa memória, né, daquele pênalti desperdiçado pelo paraguaio Ángel Romero no jogo contra o Botafogo no ano passado. Após o ocorrido, Yuri Alberto acabou fazendo uma publicação, digamos assim, enigmática nas redes sociais e a gente está acompanhando até as imagens, né, disso que eu estava descrevendo aqui. Né, o Yuri ficou incomodado com o Romero pegando a bola e indo bater o pênalti. Mas o Yuri, depois nas redes sociais, fez uma publicação enigmática e nas redes sociais também, os torcedores do Corinthians viram nessa mensagem do Yuri uma indireta para o Romero. E a gente tem aqui a publicação do Yuri Alberto, centroavante do Corinthians, para o Vanderlei, Mauro, Raí comentarem, né, essa situação envolvendo até mesmo o vestiário do Corinthians, né? Por que não? Ó, tá aí a publicação do Yuri Alberto, que escreveu o seguinte: Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Foi a fala do Yuri Alberto, que já tem muita gente relacionando o Vanderlei ao Romero, nessa questão aí de batedor de pênalti. Bom, fica sempre a dúvida, né? Mas a sensação que dá é que o incômodo que você acabou de destacar e nós acabamos de mostrar, ele buscou, digamos assim, desafogar a mágoa nessa postagem na rede social, que foi retuitada pelo Kaká. Isso. Aí o Kaká já retirou a postagem e explicou que ele não quis falar nada, que ele entendeu o ego, que é que o time todo precisa de humildade, não pode sair da humildade, não tem nada a ver, que o ambiente é maravilhoso, é fantástico, são irmãos e tal. Ótimo. O Kaká falou isso. E do outro lado teve a entrevista do Romero, que que eu acho que escorregou na humildade, falou que quando a coisa aperta, é ele que resolve. Né? Então, eu acho que não deveria ter falado isso. No mundo ideal, ele não deveria ter falado isso. No mundo ideal, o Yuri não deveria ter feito essa postagem depois desse desconforto na hora da cobrança da penalidade. Tudo isso a gente sabe. O que menos o Corinthians precisa, estando invicto a 11 partidas, é uma dividida, um atrito entre os integrantes do elenco. Porque se existe um negócio no Corinthians que está funcionando muito melhor do que a administração, é o time do Corinthians. Né? A ressurgida do Corinthians na parte final do Campeonato Brasileiro passado foi um sucesso. 9 jogos, 27 pontos, salvou o time do rebaixamento. Seria trágico para o Corinthians o rebaixamento. Né? E ainda conseguiu uma vaguinha na principal competição do continente. Né? Os salários dos jogadores aparentemente estão em dia, pelo menos é o que dizem os jogadores. Atrasou um pouco em janeiro, mas pelas informações, acho que foi acertado esse atraso. Enfim, eu não vou alimentar nenhum tipo de tragédia no relacionamento, no elenco do Corinthians, porque eu acho que a única coisa nos últimos tempos que está funcionando razoavelmente bem é a comissão técnica do Corinthians e o grupo de jogadores do Corinthians. Isso pode ter existido, e foi claro, o desconforto, mas eu acho que não é nenhuma hemorragia.